Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vos vai deixar de queixo caído. Hoje, a conversa é séria, e o tema é daqueles que nos fazem sentir pequeninos perante a grandiosidade do nosso planeta. Acham que já viram de tudo na natureza? Acham que um pôr do sol bonito ou uma trovoada forte é o máximo que ela pode oferecer? Ah, meus amigos, preparem-se para se surpreender, porque hoje vou mostrar coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica, de um argumento maluco de Hollywood, mas que são 100% reais, a acontecer agora mesmo, em algum canto deste mundão. Habituamo-nos ao nosso dia a dia, ao céu azul, à chuva que molha a terra, mas esquecemo-nos que a Mãe Natureza é uma artista, e às vezes, uma artista bem excêntrica, meio doidinha, sabem? Ela tem uns truques na manga que desafiam a nossa lógica e a nossa compreensão. São espetáculos visuais, mistérios que demoraram séculos para serem desvendados e alguns que até hoje deixam os cientistas a coçar a cabeça. É por isso que preparei uma lista com os fenômenos naturais mais bizarros, mais inacreditáveis que podem imaginar. Então, ajeitem-se na cadeira, peguem nas pipocas, aumentem o volume, porque a viagem de hoje vai ser intensa. Garanto que vão sair daqui a perguntar-se: como é que eu nunca soube disto antes? E olhem, fiquem comigo até ao fim, porque cada fenômeno é mais incrível que o outro, e o último vai vos deixar sem dormir. Vamos juntos nesta jornada descobrir os segredos mais bem guardados e estranhos do nosso planeta. Soltem a vinheta. Para começar, vamos diretos a um sítio que parece ter uma ligação direta com os céus, ou melhor, com uma fúria divina sem fim. Imaginem um lugar na Terra onde as tempestades não são um acontecimento, mas uma rotina. Um lugar onde, por quase 300 noites por ano, o céu é rasgado por uma quantidade absurda de relâmpagos, um espetáculo de luzes que dura até 10 horas seguidas. Esse lugar existe e chama-se Catatumbo, na Venezuela. Não é uma chuvinha qualquer, não, minha gente. Estamos a falar de uma média de 28 relâmpagos por minuto. É como se o Thor, o deus do trovão, tivesse escolhido aquele cantinho do mundo para ser a sua discoteca particular. E a festa nunca tem hora para acabar. O mais maluco é que isto não acontece em qualquer lugar. É um fenômeno localizado, concentrado, na foz do rio Catatumbo, onde ele deságua no Lago Maracaibo. Os cientistas explicam que é uma combinação única de fatores: os ventos que vêm dos Andes, o ar quente e úmido que sobe do lago, e o metano libertado pela matéria orgânica em decomposição no pântano. Tudo isto cria uma espécie de central de tempestades perfeita. É um espetáculo tão grandioso e constante que os navegadores antigos usavam os clarões como um farol natural, o farol de Maracaibo. É a prova de que a natureza, quando quer, cria um espetáculo de luz e som, que nenhuma produção humana consegue sequer imitar. Agora, imaginem a cena. Estão a desfrutar de um dia lindo na praia, o sol a brilhar, e de repente, olham para o oceano e a água não está azul ou verde. Ela está vermelha. Vermelha como sangue. Não é cena de filme de terror, nem um presságio do apocalipse, embora se pareça muito. Este fenômeno assustador é conhecido como maré vermelha. É um evento que pode transformar uma paisagem paradisíaca num cenário de pesadelo em questão de horas. A água fica com uma coloração densa, castanho-avermelhada, e muitas vezes um cheiro forte e desagradável toma conta do ar. É algo que, à primeira vista, faria qualquer um sair a correr de medo. O que causa esta transformação drástica é algo minúsculo: algas. Mas não qualquer alga. São tipos específicos de microalgas que, sob certas condições de temperatura, luz e nutrientes na água, começam a multiplicar-se de forma descontrolada numa explosão populacional. Esta festa de algas é tão intensa
que a concentração delas chega a milhões de células por litro de água. E são os pigmentos dentro delas que dão esta cor bizarra ao mar. O problema é que a beleza sinistra deste fenômeno esconde um perigo real. Muitas destas algas produzem toxinas poderosas que podem matar peixes, aves marinhas e mamíferos. E para nós, humanos, pode causar problemas respiratórios só de estar perto da praia e intoxicação alimentar grave se consumirmos marisco contaminado. Cá em Portugal, estamos habituados à previsão do tempo a falar em probabilidade de chuva. Mas e se o telejornal anunciasse a possibilidade de chover peixe? Parece anedota, não parece? Coisa de desenhos animados. Mas acreditem, isso acontece. Existem inúmeros relatos, ao longo da história, e até aos dias de hoje, de animais simplesmente a cair do céu. Não é um ou dois que um pássaro deixou cair. Não. Estamos a falar de uma chuva, literalmente, com centenas, às vezes milhares de peixes, sapos ou rãs a cair sobre uma localidade. Um dos casos mais famosos acontece anualmente na cidade de Ioro, nas Honduras, onde a lúvia de peces é um evento esperado entre maio e junho. Os moradores contam que, após uma tempestade muito forte, as ruas ficam cobertas de peixes vivos. A explicação científica para este fenômeno bizarro é tão incrível quanto o próprio evento. A teoria mais aceite é que trombas de água ou tornados se formam sobre rios, lagos ou até mesmo o mar. A força destes remoinhos é tão gigantesca que eles conseguem sugar a água e tudo o que estiver nela, incluindo peixes, sapos e outros pequenos animais. Estes bichinhos são levados para as nuvens e transportados por quilômetros de distância. Quando a tempestade perde força, a gravidade faz o seu trabalho e... bom, chove animais. Imaginem o susto de estar a andar na rua e, de repente, começar a ser bombardeado por sardinhas. É a natureza a lembrar-nos que as suas regras de logística são bem diferentes das nossas. De todos os espetáculos da natureza, talvez este seja, assim, o mais poético, o mais mágico. Falo da aurora boreal. Quem já viu, diz que é uma experiência que muda a vida. É como se o céu se transformasse numa tela de pintura gigante e um artista celestial começasse a pincelar luzes que dançam, que se movem em cortinas, arcos e espirais. As cores, que vão do verde-limão ao rosa, violeta e azul, parecem vivas, pulsando num bailado silencioso e hipnotizante nas noites geladas das regiões polares. É um fenômeno que sempre esteve envolto em mitos e lendas. Os vikings acreditavam que eram os reflexos das armaduras das valquírias, as guerreiras que levavam os mortos para o paraíso. Outros povos acreditavam que eram as almas dos antepassados a dançar no céu. A ciência, claro, tem uma explicação menos mística, mas não menos fascinante. A aurora boreal é, na verdade, o resultado de uma batalha cósmica que acontece bem acima das nossas cabeças. O Sol constantemente liberta um fluxo de partículas carregadas, o chamado vento solar. Quando esse vento atinge o campo magnético da Terra, a maioria dele é desviada. Mas perto dos polos, onde o campo magnético é mais fraco, algumas dessas partículas conseguem furar o bloqueio. Elas então colidem com os átomos e moléculas de gás na nossa atmosfera, principalmente oxigênio e nitrogênio. Essa colisão excita os átomos, que libertam essa energia extra na forma de luz. A cor da luz depende do gás que foi atingido e da altitude da colisão. É a física a transformar-se em pura poesia. Agora, vamos para um dos locais mais inóspitos do planeta, o Vale da Morte, na Califórnia. Um sítio de calor extremo e paisagens desoladoras. E é lá, numa área remota chamada Racetrack Playa, que um dos maiores mistérios da geologia intrigou cientistas durante décadas. Pedras, algumas a pesar mais de 300 quilos, que se movem sozinhas.
deixando longos rastros na lama seca do leito do lago. Ninguém nunca tinha visto as pedras a mexerem-se, apenas os rastros que provavam que elas tinham percorrido centenas de metros. Como é que isto era possível? Seriam campos magnéticos estranhos? Ventos absurdamente fortes? Intervenção extraterrestre? As teorias eram as mais variadas e malucas. Durante muitos e muitos anos, o mistério permaneceu. Até que recentemente, em 2014, uma equipa de cientistas conseguiu, finalmente, registrar o fenômeno em ação. E a solução é uma combinação raríssima e genial de condições perfeitas. Primeiro, precisa de chover o suficiente para formar uma fina camada de água no leito do lago. Depois, durante a noite, a temperatura tem de baixar o suficiente para congelar essa água, formando uma camada finíssima de gelo, quase como um vidro. Quando o sol nasce, ele começa a derreter esse gelo, que se quebra em grandes placas. Então, basta um vento leve, bem leve mesmo, para empurrar essas placas de gelo, que por sua vez, empurram as pedras lentamente sobre a lama escorregadia. É um processo lento, subtil, mas que explica o mistério das pedras viajantes. Imagina só estares tranquilo, a olhar para o céu, e de repente avistares um objeto perfeitamente redondo, liso, com formato de disco, a pairar silenciosamente sobre uma montanha. O coração dispara, a mão treme a procurar o telemóvel. Seria um disco voador? Uma nave alienígena a observar-nos? Calma, respira fundo. Na maioria das vezes, o que parece ser uma visita de outro planeta é, na verdade, um dos tipos de nuvem mais espetaculares e estranhos que existem, a nuvem lenticular. Elas são tão perfeitamente moldadas, parecendo lentes ou pratos empilhados, que são a causa número 1 de relatos de OVNIs em todo o mundo. São simplesmente surreais. Essas formações incríveis não aparecem em qualquer lugar. Elas formam-se principalmente em regiões montanhosas. O que acontece é que, quando um fluxo de ar, estável e úmido, passa por cima de uma montanha ou de um relevo, ele é forçado a subir e cria uma espécie de onda na atmosfera, parecida com as ondulações que uma pedra faz ao cair na água. Se a temperatura no topo dessa onda for baixa o suficiente, a umidade do ar condensa-se e forma a nuvem. O mais giro é que, como o fluxo de ar é contínuo, a nuvem parece ficar parada no céu, estática, enquanto o vento passa através dela, com novas gotículas a formar-se de um lado e a evaporar do outro. É um espetáculo de aerodinâmica celestial que engana até os mais céticos. Para fechar a nossa lista com um toque de terror e mistério, vamos falar de algo que assombra viajantes noturnos há séculos. O fogo fátuo. Imagine-se perdido num pântano ou cemitério, numa noite escura e sem lua. De repente, uma luz pálida, azulada ou esverdeada aparece a flutuar a poucos metros do chão. Ela dança, mexe-se, parece chamar-nos para o meio do pântano. Muitas lendas e contos de terror nasceram daí. As pessoas acreditavam que eram almas penadas, espíritos de crianças não batizadas ou duendes a tentar levar os incautos para a perdição. O folclore mundial está cheio de histórias sobre estas luzes misteriosas, conhecidas também como Will-o'-the-Wisp ou Jack-o'-lantern. A ciência, como sempre, vem estragar a festa dos fantasmas, mas com uma explicação igualmente fascinante. A teoria mais aceite é que o fogo fátuo é resultado da oxidação de gases produzidos pela decomposição de matéria orgânica, como plantas e animais mortos, em ambientes alagados. Essa decomposição liberta gases como o metano e a fosfina. A fosfina tem uma propriedade interessante. Pode entrar em combustão espontaneamente quando entra em contato com o oxigênio do ar. Essa pequena chama, por sua vez, pode queimar o metano, criando uma luz fraca e fria que flutua. O movimento do ar faz a chama dançar, criando a ilusão de que ela se está a mover com inteligência. É a química da decomposição a criar os fantasmas do pântano.
E então, minha gente, que aventura, hã? Passamos por tempestades elétricas sem fim, mares de sangue, chuvas de peixes, danças cósmicas, pedras que andam sozinhas, OVNIs de brincadeira e até fogos fátuos nos pântanos. Se depois de tudo isto ainda acham que a natureza é previsível, eu não sei mais o que vos dizer. Cada um destes fenômenos mostra o quão complexo é o nosso planeta, poderoso e, acima de tudo, cheio de segredos e maravilhas que vão muito além da nossa imaginação. É um lembrete de que precisamos de ser mais humildes, observar mais e respeitar a força incrível que rege o mundo à nossa volta. Espero que tenham ficado tão boquiabertos quanto eu fiquei a preparar este guião. Nós vivemos num mundo que é, ao mesmo tempo, um laboratório de ciências maluco e uma galeria de arte a céu aberto. E o mais giro é que, por mais que a ciência explique muita coisa, sempre fica aquela pontinha de magia, aquele sentimento de uau, isto é inacreditável. É essa sensação que nos move, que nos faz querer aprender mais, explorar mais e, claro, partilhar estas descobertas com toda a gente. Agora, quero saber de vocês. Contem-me aqui nos comentários qual destes fenômenos acharam o mais bizarro, o mais inacreditável de todos. Foi a chuva de sapos? As pedras que se movem sozinhas? Deixem a vossa opinião. Vamos trocar uma ideia. E claro, se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto e partilhar. Isso ajuda imenso o canal a crescer e a gente a trazer mais conteúdos malucos como este para vocês.